tudo bem com vocês? Sou eu, professor Emerson, para nós fazermos o quê? Trabalharmos com literatura, conhecer textos literários, conhecer autores, conhecer personagens, conhecer lugares e, claro, e por que não, conhecer histórias. Né? Porque a literatura, como vocês já sabem, nos permite fazer tudo isso. E para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, eu tenho uma pergunta para vocês, é uma pergunta bem simples. Né? Você pode responder aí já. Qual a cor de seus olhos? Qual a cor de seus olhos? Então você já deve ter respondido. Isso já deu tempo de você, né, responder isso aí. Qual é a cor dos seus olhos? Mas por que estou falando de olhos? Porque agora eu tenho uma pergunta realmente para você pensar e anotar. Olha só. Se você pudesse mudar a cor de seus olhos, qual você escolheria? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, se você pudesse mudar a cor dos seus olhos, você mudaria? Eu confesso para vocês que eu não mudaria a cor dos meus olhos. Gosto bastante da cor dos meus olhos. É uma cor comum, né, que a gente vê em grande parte das pessoas, mas eu gosto bastante. Não teria vontade de mudar. Mas eu fico aqui curioso, não só para saber qual é a cor dos seus olhos, mas para saber se você pudesse, se você tivesse a chance, se você mudaria essa cor. Mas por que a gente está falando de tudo isso? Claro que é porque o nosso texto vai ter a ver com essas questões sobre cor de olhos. Mas antes de nós iniciarmos, chegarmos até o nosso texto, é claro que nós vamos conhecer quem? Quem escreveu o texto. E para isso, olha só, quem é o nosso autor ou a nossa autora? Prestem bem atenção, porque não vai ter a resposta, é para você ir prestando atenção na leitura para ver se você consegue já pensar a esse respeito. Olha só. Um grande expoente da literatura contemporânea, romancista, poeta e contista, recebeu homenagens como personalidade literária do ano pelo Prêmio Jabuti 2019 e recebeu o Prêmio Jabuti 2015. Suas obras, cuja matéria-prima literária é a vivência das mulheres negras, suas principais protagonistas, são repletas de reflexões acerca das profundas desigualdades raciais brasileiras. Misturando realidade e ficção, seus textos são valorosos retratos do cotidiano, instrumentos de denúncia das opressões raciais e de gênero, mas também se voltam para a recuperação da ancestralidade da negritude brasileira, propositalmente apagada pelos portugueses durante os séculos em que perdurou o tráfico escravista. E agora? Já sabe de quem nós estamos falando? Já conseguiu pensar aí num autor ou numa autora que trata, né, nas suas obras sobre esse tema? Ixi, professor, ficou muito difícil porque eu não conheço. Tem muitos autores que falam sobre isso. Tá difícil para mim, hein? Mas não se preocupe não, que nós vamos para algumas pistas e eu vou dar um tempinho, claro, para você responder a essas pistas e ir tentando adivinhar. Olha só, sua assinatura nas obras possui um nome e um sobrenome. Então nós temos apenas ali nome e sobrenome. Vou dar um tempinho para você e eu já volto.
Então, conseguiu aí descobrir o nome desse autor ou dessa autora por essa pista que eu coloquei para vocês? Ainda não deu tempo? Não se preocupe, porque tem mais uma. Olha só, nasceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Mais um tempinho para você e eu já volto. E agora, ficou mais fácil para você? Já conseguiu responder? Será que você foi a única pessoa que conseguiu responder a essas questões aí, descobrir essas pistas? Mas eu vou dar mais uma pista para vocês. Olha só, essa vai ficar bem fácil. É uma autora. Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, confesse, pode confessar que ficou fácil agora, né? Faltando apenas algumas letras ali. E sabendo, claro, que se trata de uma autora e não é uma autora aí vocês perceberam que se trata de uma autora de muito peso na literatura brasileira. É uma autora contemporânea, ou seja, uma autora mais recente que nós temos, essa autora trazendo questionamentos dentro da sua literatura. Então é uma autora de muito peso, por isso que eu achava, né, e acho ainda que vocês possivelmente conheçam. Então as pistas acredito que levaram vocês até esse nome, que é quem? Conceição Evaristo, nascida no ano de 1946. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa nossa autora de hoje? Olha só. Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em 29 de novembro de 1946, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi a segunda de 9 irmãos. Teve a infância e a adolescência marcadas pela miséria na extinta favela do Pindura-Saia, na região centro-sul da capital mineira. Trabalhou como babá e faxineira enquanto cursava os estudos secundários, aspirando à carreira de professora, mas quando concluiu o curso normal, não conseguiu emprego em Belo Horizonte. Sua estreia na literatura aconteceu no ano de 1990, quando 6 de seus poemas foram incluídos no volume 13 da coletânea Cadernos Negros, publicação literária periódica que teve início em 1978, com o intuito de veicular a cultura e a produção escrita afro-brasileira, seja na forma da prosa, seja na forma da poesia. E eu trago para vocês, olha só que interessante, não só essa história da nossa autora de hoje, como eu trago para vocês 2 capas dessa revista. A primeira revista, o Cadernos Negros, Poesia, volume 1, e esse de poemas, onde saiu a publicação da nossa autora de hoje. E eu já te convido para nós refletirmos a respeito. Então nós conhecemos um pouquinho da nossa autora. Sabemos quais são os
temas, qual é a temática que ela aborda em seus textos. E percebemos ali a história dessa nossa autora, né, de não conseguir emprego depois de formada onde ela está, e nós sabemos que isso acontece muito, não somente aqui onde nós estamos, mas espalhado aí, não só no Brasil como no mundo, das pessoas não conseguirem emprego na área após a sua formação. Mas eu trago para vocês um questionamento, e eu gostaria que vocês colocassem aí no papel aquilo que vocês pensam a respeito. Olha só, o que você achou da história de nossa autora? O que você pensou sobre essa história? É uma história legal? É uma história de luta? Como que você vê essa história? E mais uma pergunta. Conhece alguém com uma história parecida? Alguém aí próximo a você? Ou alguém que você admira, que passou por uma história parecida? Vou dar um tempinho para você responder e eu já volto. Então, muitas pessoas têm histórias parecidas. Nem todas são escritoras, mas muitas pessoas ali, às vezes pessoas tão próximas a nós, têm essas histórias parecidas, né? Essas histórias de luta. Fico curioso para saber se você conhece alguém que tem essa história parecida e, claro, também fico curioso para saber se você gostou ou não da história dessa nossa autora, porque é uma história que inspira muitas pessoas e é uma pessoa que inspira pela literatura. Olha só que bacana, quantas possibilidades a literatura nos traz. E agora eu te convido para nós fazermos a leitura de um depoimento da própria escritora. Acompanhe. Gosto de dizer que a minha relação com a literatura começa nos fundos das cozinhas alheias. Minha mãe, tias e primas trabalharam em casas de grandes escritores mineiros ou nas casas de seus familiares. Digo mesmo que o destino da literatura me persegue. Gosto, entretanto, de enfatizar, não nasci rodeada de livros. Do tempo e espaço, aprendi desde criança a colher palavras. A nossa casa vazia de bens materiais era habitada por palavras. Mamãe contava, minha tia contava, meu tio velhinho contava. Os vizinhos e amigos contavam. Tudo era narrado, tudo era motivo de prosa poesia, afirmo sempre. Entretanto, ainda asseguro que o mundo da leitura, o da palavra escrita, também me foi apresentado no interior de minha família que, embora constituída por pessoas, em sua maioria apenas semi-alfabetizadas, todas eram seduzidas pela leitura e pela escrita. Tínhamos sempre em casa livros velhos, revistas, jornais. Lembro-me de nossos serões de leitura. Minha mãe ou minha tia a folhear conosco o material impresso e a traduzir as mensagens. E eu, na medida em que crescia e ganhava a competência da leitura, invertia os papéis, passei a ler para todos. Ali, pelos meus 11 anos, ganhei uma biblioteca inteira, a pública, quando uma das minhas tias se tornou servente daquela casa-tesouro, na Praça da Liberdade. Fiz dali a minha morada, o lugar onde eu buscava respostas para tudo. Escrevíamos também bilhetes, anotações familiares, orações. Chamo a atenção de vocês agora para a gente pensar a respeito disso que ela contou, desse depoimento. Olha só que bacana, ela ganhou uma biblioteca inteira, uma biblioteca pública. Já pensou a esse respeito? Já percebeu quantas bibliotecas públicas nós temos espalhadas aqui
pela nossa cidade, além daquelas que estão nas escolas. Então pense sobre isso, ganhar uma biblioteca inteira, ou seja, a nossa biblioteca pública. E agora eu tenho uma pergunta para você. Como é a sua relação com a literatura? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, como é a sua relação com a literatura? Você gosta? Você é daquelas pessoas que, como a nossa autora, tem pessoas próximas que contam histórias para você? Fico eu curioso para saber da sua relação com a literatura. Vamos continuar a ler um depoimento, né? Continuar esse depoimento da nossa autora. Olha só. Na escola eu adorava redações do tipo: onde passei as minhas férias? Ou ainda, um passeio à fazenda do meu tio, como também a festa de meu aniversário. A limitação do espaço físico e a pobreza econômica em que vivíamos eram resolvidas por meio de uma ficção inocente, o único meio possível que me era apresentado para viver os meus sonhos. Se naquela época eu não tinha nenhuma possibilidade concreta de romper com o círculo de imposições que a vida nos oferecia, nada, porém, freava os meus desejos. Eu, menina, dona de uma tenaz esperança e de uma sabedoria precoce, reconhecia que a vida não poderia ser somente aquele pouco que nos era oferecido. Se muito de minha infância pobre, muito pobre, me doía, havia felicidades também incontáveis. As margaridas, as dálias e outras flores de nosso pequeno jardim, as frutas nos pés a matar a nossa fome, os bolinhos de comida que a mãe amassava com as mãos e enfiava em nossas bocas. As bonecas de capim ou bruxas de pano que nasciam com nome e história de suas mãos. O céu, as nuvens, as estrelas, sinais do infinito que minha mãe e tia nos ensinaram a olhar e a sentir. E desse assuntar a vida, que foi ensinado por elas, ficou essa minha mania de buscar a alma, o íntimo das coisas. De recolher os restos, os pedaços, os vestígios, pois creio que a escrita, pelo menos para mim, é o pretensioso desejo de recuperar o vivido. A escrita pode eternizar o efêmero. Chamo a atenção de vocês, novamente, para a gente conversar um pouquinho sobre esse depoimento da autora. Perceberam como é um depoimento que foi tirado realmente do coração? A gente consegue perceber a paixão que ela tem pela literatura. E agora a gente vai sim falar um pouquinho, a gente já vai entrar um pouquinho na nossa história de hoje. Olha só, o nosso texto de hoje saiu desse livro chamado Olhos d'Água. Em Olhos d'Água, Conceição Evaristo ajusta o foco de seu interesse na população afro-brasileira, abordando sem meias palavras a pobreza e a violência urbana que a acometem. E o título do nosso conto de hoje é Olhos d'Água. Por isso que nós começamos lá a nossa aula de hoje falando sobre cores de olhos, porque chama-se Olhos d'Água. E eu já te convido para pensar. Olha só, sabendo um pouco sobre a autora e da sinopse da obra Olhos d'Água, quais hipóteses podemos levantar sobre a narrativa do conto que leremos? Então você já sabe qual é a temática que a nossa narradora, a nossa autora trabalha, né? Ela é a narradora da história, mas a nossa autora trabalha, então você já sabe qual é a temática. Então o que a gente pode esperar desse texto? Vou dar um tempinho para você e eu já volto.
convido você para nós fazermos a leitura desse texto. Fico curioso para saber o que você pensa que esse nosso texto vai trazer, esse texto Olhos d'Água vai trazer, mas não se preocupe, a ideia de você levantar hipóteses não é você acertar ou você errar, é você estimular aí a sua criatividade, pensar, olha, a partir desse título, agora já conheço um pouco da autora, já sei um pouquinho ali da sinopse da obra, né? Aquela reunião de contos, mas traz ali a sinopse da obra, então, para saber ali do que pode trazer o texto. Então, se você não chegou a alguma resposta que realmente vai ali bater com o nosso texto, não precisa se preocupar. Sinal que você é bem criativo e que talvez já até pensou em outra história que poderia ter o mesmo título. Nesse momento, então, te convido para nós iniciarmos a história. Olha só. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Faço somente a leitura deste início para a gente já tentar nos antecipar. Prestaram bem atenção nessa pergunta? Olha só. Quais hipóteses podemos levantar a respeito do motivo da pergunta de nossa narradora? O que ela pergunta? De que cor eram os olhos de minha mãe? Ué, por quê que ela não sabe quais eram, né? Qual cor tinha os olhos da mãe? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, por que será que ela se pergunta qual é a cor dos olhos da mãe? O que será que poderia ter acontecido? Vamos acompanhar o texto para a gente saber se nós chegamos a essa resposta. Olha só. Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar como havia chegado até ali. A insistente pergunta martelando. De que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta, carregada de um tom acusatório. E então, eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo, busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Paro novamente a nossa leitura, para a gente pensar. Conseguiram perceber como tem bastante relação com a história da nossa autora, a nossa narradora, do Olhos d'Água, está contando uma história que tem muito parecida com a história da nossa autora. A gente percebe ali que existe um sofrimento. Mas eu te convido para nós refletirmos sobre algo que ela acabou de trazer para nós no texto. Olha só. Como podemos compreender o fato da narradora afirmar ter crescido rápido e ter passado por uma breve adolescência? Como assim crescer rápido? O que isso significa? Qual o sentido que isso traz? E o que seria breve adolescência, se nós sabemos que a adolescência tem um período? Vou dar um tempinho para você e eu já volto.
Então, pensaram a esse respeito? Eu fico aqui querendo saber, será que você também é uma dessas pessoas que cresceu rápido? Que passou, né? Passa ali com uma breve infância? Ou será uma breve adolescência? O que isso quer dizer crescer rápido? Tomar, claro, responsabilidades muito rápido, né? A pessoa é obrigada a ter essas responsabilidades. E o que a gente viu, claro, pela história da nossa autora, ela precisou sim ter essas responsabilidades muito rápido. Então, crescer muito rápido. Vamos continuar a nossa história para a gente ver, afinal, de que cor eram os olhos de minha mãe. Olha lá. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa por não recordar de que cor seriam seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela, da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio da cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear boneca, a alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias, se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca-mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos e rimos e rimos de nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos dela? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas, até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária que fervia na panela, cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era justamente nos dias de parto ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela. Cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria, de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se assentava na soleira da porta e junta ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos. E havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe, então, espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvaecessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço e com os olhos alagados de pranto, balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós.
E eu não sei se o lamento pranto de minha mãe, se o barulho da chuva, sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? Agora que nós fizemos, a leitura de um bom trecho desse conto, eu fico aqui pensando, será que você já sabe qual é a cor dos olhos da mãe? Que cor que tem esses olhos? Será que você já conseguiu fazer alguma relação? E com toda certeza você já percebeu que se trata de um conto com muita emoção. E eu tenho algo para nós pensarmos. Olha lá. Por que a nossa personagem não consegue se lembrar da cor dos olhos da mãe? Olha só. Prestem bem atenção agora no que o professor vai falar para vocês. A gente já sabe, que ela não sabe a cor dos olhos. A pergunta não está relacionada a qual é essa cor, mas qual o motivo? Por que ela não consegue lembrar o que teria acontecido? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, a partir dessa parte que nós já lemos, será que já é possível nós percebermos ali, porque ela não consegue lembrar da cor? Ou será que a gente já consegue imaginar qual é a cor desses olhos tão especiais da mãe? Porque ela fala da mãe, trazendo ali muito afeto, tornando essa mãe rainha. Lembra que nas brincadeiras ainda a mãe era uma rainha e elas apenas as princesas? Então ela trata essa mãe com muito carinho. Mas, afinal, até agora, ela ainda não sabe de que cor eram esses olhos. Então, vamos continuar. Olha só. E naquela noite, a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora de minha cidade natal. Saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs que tinham ficado para trás. Mas eu nunca esquecera a minha mãe. Reconhecia a importância dela na minha vida. Não só dela, mas de minhas tias e todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas nossas ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida com as suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não me esqueço essas senhoras, nossas iabás, donas de tantas sabedorias. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero, por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento, resolvi deixar tudo e no outro dia voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a cor de seus olhos, e assim fiz. Voltei aflita, mas satisfeita. Vivia a sensação de estar cumprindo um ritual, em que a oferenda aos orixás deveria ser descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe, sabem o que eu vi? Sabem o que eu vi? E eu faço novamente uma parada para a gente conversar. Então a gente já percebeu
que a nossa narradora, muito próxima da nossa autora, porque estão lembrados que quando nós fizemos a leitura, né, da história da nossa autora, ela dizia, né, aquela leitura dizia o quê? Que ela não conseguiu emprego, teve que ir para outro lugar. Então ela volta agora na viagem, trazendo, aí saindo daquele lugar que ela foi parar e voltando para a cidade da mãe, né, das famílias, das tias, das primas, das irmãs. Para quê? Para que ela consiga o quê? Saber a cor dos olhos. Mas sabe o que ela viu? Claro que a gente ainda não sabe, e é claro que eu vou passar essa pergunta para vocês. O que nossa personagem poderia ter visto? Vou dar um tempinho e eu já volto. Então, as possibilidades do que ela teria visto, né, do que ela viu ali quando ela chegou, são muitas coisas ela pode ter visto. Ela pode ter visto a cor dos olhos, afinal. Ela pode ter visto que a mãe se mudou. Ela pode ter visto muitas coisas quando ela chegou. E você já me conhece, você sabe que eu fico curioso para saber o que é que vocês respondem aí no caderno, quando trago essas questões de antecipação, da gente tentar ali entender aquele texto, saber o que pode acontecer. E volto a dizer, não se preocupem caso a sua resposta não seja a mesma do texto, porque essas atividades de antecipação é justamente para que a gente pense a respeito. Será que o texto já me trouxe indicativos, né, para saber o que ela poderia ter visto? Será que eu vou ter que buscar em outras leituras, tantas outras leituras que eu já fiz, né, de outros livros, outras histórias, outros filmes que eu já vi? Será que tudo isso vai influenciar na minha resposta? Fico aqui curioso para saber da resposta de vocês, mas vamos continuar, porque eu também quero saber o que foi que ela viu. Olha só. Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Águas de mamãe Oxum, rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida, apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas dela se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos
de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma são um espelho dos olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente o meu rosto, me contemplando intensamente. E, enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério, ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou: Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? E assim a gente termina esse espetacular, maravilhoso e todos os outros adjetivos que a gente consiga colocar nesse conto da nossa escritora de hoje, Conceição Evaristo, que nos traz toda a emoção. E a gente consegue perceber como a história da nossa autora se mistura com a história da narradora. Embora seja ali, talvez, uma ficção misturada um pouquinho de realidade, a gente sabe que essa mistura faz com que a gente se emocione. E então, qual é a cor agora dos seus olhos? Como os seus olhos ficaram depois dessa leitura emocionante desse texto? Será que ficaram com olhos d'água? Já pensou sobre isso? Quantos olhos d'água nós conseguimos ver nas pessoas no nosso dia a dia? Claro que eu espero que vocês tenham gostado desse texto, Olhos d'Água. Foi assim que você pensou lá no início? Foi assim que você imaginou que esse conto traria? Que olhos d'água, água seria ali as lágrimas, E essas lágrimas a gente sabe que podem ser tanto de felicidade, como também, infelizmente, de tristeza, mas ali colorem muitos olhos à nossa volta e possivelmente já coloriu o seu ou coloriu o olho de alguém próximo a você. Eu poderia ficar aqui por horas falando sobre esse maravilhoso texto Olhos d'Água da Conceição Evaristo, mas infelizmente nossa aula chegou ao fim, mas é claro, deixo para você o nosso abraço e te encontro na nossa próxima aula. Até lá!